no texto deste livro. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10, Tiago 4, de 1 a 10. E que o Senhor nos ajude, de fato, para que as palavras dos nossos lábios e o meditado do nosso coração, o meu e o seu, sejam encontrados de forma agradáveis nesta hora diante do Senhor. Fique de pé, quem puder, para esta leitura. E após termos feito a leitura de Tiago 4, de 1 a 10, você vai assentar-se e vai permanecer com a sua Bíblia aberta. E a garotada, com a atenção dos pais. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, com ciúme, que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Amém. Podem sentar, queridos. Depois de Tiago trazer até o capítulo 3, quando já estudamos uma série de comportamentos, condutas e atitudes que eram basicamente um teste de fé para aqueles que se diziam cristãos. Agora ele vai, de uma maneira muito clara e objetiva, tratar da atitude, da motivação interna de cada um em relação ao mundo e ao seu relacionamento com o mundo. E é muito interessante a gente pensar isso, porque o tema central desse texto, do capítulo 4, que vai até o final desse capítulo, é o versículo de número 4, que está posto da seguinte forma: não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? E a afirmação que é contundente, que aparece aí: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aqui está o resumo de toda a exposição do capítulo 4, que nós vamos dividir em 3 partes. Hoje nós vamos ver apenas a primeira delas. E é interessante, irmãos, que o segmento deste assunto que Tiago levanta agora para reflexão, em tom exortativo e de advertência aos cristãos, de uma forma comparativa entre o mundo e aqueles que seguem aos seus valores, e aqueles que seguem a Deus, se comprometem com ele, se sujeitam a ele, é muito interessante, porque vem justamente depois do que Tiago falou anteriormente, sobre a sabedoria que é terrena e a sabedoria que é do alto. E Tiago traz uma compreensão muito clara, que a sabedoria terrena, ela é de um sentimento faccioso, ela é de um sentimento
que enche o coração da pessoa de coisas que simplesmente vão trazer problemas, vão causar confusão e vão desembocar numa discórdia constante, num espírito contencioso e numa inimizade. Porque essa sabedoria, além de ser demoníaca, além de ser terrena e animal, ela é demoníaca. E Tiago então diz, olha, vocês têm que fugir desse princípio, de se apegar àquilo que é terreno, de se doar aquilo que é terreno, de se envolver de maneira demasiada com aquilo que é terreno, que é meramente humano. Tiago não está de forma alguma querendo que a gente seja seres extraterrestres, de forma alguma. A preocupação de Tiago não é nos isolar da nossa vida, da nossa convivência com a sociedade e nem com as pessoas que estão no mundo. A ideia de Tiago é que nós não venhamos a ter o mesmo espírito jactancioso, o mesmo espírito de busca por coisas que são passageiras, etéreas, que são meramente carnais, que não produzem nenhum efeito em nossa vida espiritual e que não nos trazem nenhum benefício em relação a Deus. É nessa linha que Tiago começa a falar de onde é que surgem as contendas, as intrigas. E é muito interessante a gente perceber que o capítulo 4 se divide basicamente em 3 aspectos, com 3 elementos que causam essas coisas e como vencer estes obstáculos, os inimigos que estão diante de nós. Primeira parte, nós podemos fazer um breve esboço aqui de Tiago 4, de 1 a 10. O questionamento e a motivação errada. Tiago está questionando a motivação. Você sabe que motivação é aquilo que diz respeito ao nosso interior, que diz respeito à nossa vontade, ao nosso desejo. Quando nossas motivações são erradas, estão estabelecidas nos parâmetros do mundo, certamente nós teremos prejuízos que trarão contendas com os outros, contendas com a nossa própria pessoalidade e contenda com Deus. É o resultado claro de quem estabelece no seu coração a motivação errada. Depois, Tiago afirma de maneira muito clara e objetiva que quem assim se doa às suas motivações errôneas, aos desejos meramente carnais, à cobiça do que é meramente terreno, ao prazer pelas coisas que são meramente do mundo, certamente vão ser constituídos inimigos de Deus. E não há zona cinzenta aqui, não há meio termo. Ou somos amigos de Deus ou somos inimigos de Deus. Não existe de forma alguma um meio termo. Ou somos pessoas que de fato andam e seguem os valores que são celestiais, conquanto estejam no mundo, ou somos pessoas que vamos rejeitar esses valores em detrimento a eles, vamos seguir os valores que são terrenos. E isso nos fará inimigos de Deus. E terceiro lugar, o capítulo fala de como nós podemos vencer esta demanda que é constante na vida do ser humano e que Tiago tão bem trabalha aqui, de uma maneira muito simples, aproximando-nos de Deus, valorizando mais a Ele e as suas coisas. Em síntese, este é o capítulo 4, de 1 a 10, que você já podia ir embora para casa, fechar a sua Bíblia e começar a pensar. Mas eu não vou deixar você fazer isto. Eu vou tentar explicar aqui algumas coisinhas, para facilitar o entendimento. Antes, quero lhe dizer algumas coisas. Primeiro, esse texto, ele é autoexplicativo. Não precisa você ser muito aguçado, e nem ter muita capacidade interpretativa de texto, porque ele é autoexplicativo. Ele já começa dizendo em uma pergunta de onde é que procede, e a pergunta não é meramente retórica, embora aparentemente seja, ela é de forma afirmativa. Ele diz, olha, procede tão somente dos prazeres da carne, e esses prazeres da carne trazem uma milícia constante, uma guerra. Por isso vocês se matam, vocês invejam uns aos outros, por isso vocês procuram viver uma vida de luta
pedindo as coisas, ele não consegue receber porque não pedem corretamente. Então, Tiago já resume e explica de maneira muito clara, porque estão como inimigos de Deus, agindo erroneamente. Segundo lugar, esse texto é contundente, porque pense nos que são convertidos, que estão na dispersão, agora recebem uma carta, um documento escrito como revelação de Deus, dizendo: olha, infiéis. É interessante que a palavra que aparece aqui para infiéis, no capítulo 4, versículo 1, é adúlteros. Tem uma tradução que assim traz esta menção e fala desta forma. A tradução que diz que há adultério nas relações conjugais, até porque nós somos para com Deus, em Cristo Jesus, sua noiva, a esposa do Senhor. E devemos ter cuidado para não agirmos com infidelidade. Portanto, é um texto contundente. Ninguém que aqui está neste auditório gostaria de ser chamado de infiel. Ninguém. Mesmo aqueles que são, vão começar a levantar uma série de questionamentos. Por que estão dizendo que eu sou? Então veja que o texto começa logo com uma palavra forte e direta. Vocês estão, se assim se derem aos prazeres do mundo, aos desejos da carne, cobiçando aquilo que não é de Deus e vivendo numa busca incessante por valores que não são espirituais, vocês são adúlteros. E se existe um texto forte para mim e para você, é este, para que tenhamos cuidado. Terceiro, o texto nos desafia a fazermos uma avaliação comportamental e de atitude, para que possamos ver se estamos buscando a aproximação mais de Deus ou das coisas que são do mundo. E cada um vai saber como encontra o seu interior. Portanto, a argumentação de Tiago é de forma persuasiva. Ele quer simplesmente dizer o seguinte: a genuína vida espiritual, a genuína vivência de fé que agrada a Deus, implica necessariamente em separação do mundo, dos seus valores e de suas contaminações. Se não fizermos isto, nós estaremos correndo sério risco de sermos infiéis ao Senhor. Não estou aqui querendo dizer que nós vamos, como eu disse no início, sermos extraterrestres. Não estou querendo dizer que a gente não possa exercer nossa atividade profissional. Estou querendo dizer que a gente não possa estar no mundo produzindo para o mundo. Assim fez Daniel. Está lá no seu livro, quando se viu uma dinastia de 5 reis consecutivos, lá na Babilônia, numa terra longínqua da sua pátria, em valores que eram contrários àquilo que ele havia recebido de instrução em sua terra, distante de sua família, com costumes pagãos acentuados, mas diz o texto lá em Daniel capítulo 1, versículo 8, que Daniel decidiu resolutamente não se contaminar com as finas iguarias do rei. E nem por isso deixou ele de servir as dinastias de rei. Mudaram o nome dele de Daniel para Beltesazar, mas ele não mudou a sua vida, o seu caráter e a sua relação com Deus. Portanto, é possível estarmos no mundo e não sermos do mundo. É possível servirmos àqueles que estão sobre nós com tutela, de quem nós dependemos do ponto de vista profissional, jurídico, institucional, mas não cedemos aos valores que esse mundo impõe. E é basicamente isso que Tiago quer que a gente entenda. Ou somos de Deus, ou não somos de Deus. Não dá para servir a 2 senhores. Disse o Senhor Jesus em seu sermão no monte. Então, algumas coisas para nós aqui nesta noite. Primeiro, versículo número 1, tem algumas expressões
que são interessantes. De onde procedem guerras e contendas entre vós? Pense que Tiago não está afirmando que existia isto entre os crentes. Está dizendo que no mundo de uma sabedoria terrena, que é humana e por isso maligna e demoníaca, isso é comum, está presente, que a gente observe para que não aconteça em nosso meio. De onde procedem então guerras e contendas? São aqueles conflitos que acontecem entre pessoas, povos e nações. Guerra, no termo que aparece aqui no texto, é um conflito geral. E do ponto de vista espiritual, vai sempre existir guerra entre aqueles que são de Deus e os que não são de Deus. Jesus mesmo contou uma parábola de maneira muito clara sobre o joio e sobre o trigo. Vai haver sempre esse miscuir. E a igreja está inserida no mundo. E muitas vezes, do mundo virão pessoas que entrarão na igreja. E nem todos os que estão na igreja fazem parte do trigal espiritual. Alguns fazem parte do joio. E aqueles que vêm do mundo é que trazem consigo o espírito contencioso, belicoso, de guerra e de contenda, porque não houve conversão. E a natureza demoníaca está como a sabedoria terrena dirigindo a sua vida. E por vezes, guerras e contendas no meio cristão acontece por causa disso. Porque quem é verdadeiramente, genuinamente cristão, não vai contender. Quem contende é o joio. Sabe por quê, queridos? A discórdia na igreja não é, nunca foi e jamais será projeto de Deus. O projeto de Deus é a unidade de pensamento, de comunhão e de valores. Então, se há algum espírito contencioso, você pode até discutir, pode até levantar uma argumentação contrária. A gente faz isso em reuniões de concílios, reuniões plenárias, em reunião de um conselho. Podemos discordar de posições, mas quanto ao que é espiritual, não pode haver desavença, porque isso não vem de Deus. E quando somos vencidos em nossos propósitos, projetos, pessoais, quando somos vencidos em nossas argumentações, ali ficou. Devemos andar em paz com o outro e não continuar contendendo, porque isto tem raiz na sabedoria terrena, humana, que é maligna e demoníaca. Não pode prosseguir. Acabou e estancou ali. É isso que Tiago está dizendo. De onde é que procedem guerras e contendas, se não desse espírito mundano que às vezes é trazido por quem não é de Deus? Agora, quem somos nós para expulsar? Deus um dia haverá de separar o joio do trigo. E só Ele pode fazer isso. Por isso que a gente vai ter sempre gente assim, infelizmente. E temos que ter a sabedoria para não agirmos como eles. Segundo, o versículo fala aí de prazeres que militam na vossa carne. A palavra que aparece aí para prazer, olha que coisa interessante. É a palavra que traz origem à expressão hedonismo, que vem de Edom, e significa desejo ardente pelos prazeres mundanos. E desejo ardente pelos prazeres mundanos é o coração aquecido, inflamado por aquilo que é prazeroso para o mundo, e a gente termina colocando em nosso coração como prazer também. Olha o capítulo 1, versículo 14, por favor. Ele vem falando da origem do pecado e da tentação. E Tiago, então, diz aí no capítulo 1, versículo 14, que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, quando se fala de prazer aqui,
está se falando que a origem interna dos conflitos que são exteriorizados nasce tão somente do coração aquecido, ardoroso por aquilo que é meramente do mundo, por desejos mundanos. E é triste, queridos, percebermos pessoas militando entre si com a argumentação e a motivação interna com base nos prazeres e desejos tão somente da carne. Parece uma briga de torcida rival, da Mamoco imbatível, por causa da paixão aquecida em defesa do seu time de coração, vão até as últimas consequências. Que o mundo tenha esse desejo ardente, esse prazer de militar um contra o outro por causa de prazeres pessoais, até se admite, não se aceita, porque não conhecem a Deus. Mas quem conhece ao Senhor não pode alimentar no coração prazeres que são terrenos de um desejo hedonista, que é da carne, que só alimenta e satisfaz a carne. E é interessante que Tiago diz: vossa carne é a natureza humana, pecaminosa e decaída, que está sempre diante de nós. Abra aí Romanos capítulo 6, por favor, versículo 19. Romanos 6, 19. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereci agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Paulo está falando aqui da lei da escravidão e da graça, e dizendo que quando não havíamos ainda sido alcançados pela graça redentora, nossa vida e os prazeres da nossa carne é que tomavam lugar na nossa existência e faziam um sentido para nós. E assim como oferecíamos impensadamente todos os nossos desejos para satisfazer os nossos prazeres, agora devemos ter cuidado para que possamos oferecer tudo que é nosso, tudo que somos, somente para o Senhor. Sem divisão. Quer ver um teste para ver se você está tendo mais prazer pelo que é de Deus ou pelo que é do mundo? Simplesmente, cada um, agora, individualmente, imagine, o que é que dá mais prazer para você? Estar na igreja, cultuando a Deus e adorando, ouvindo a sua palavra e orando com aqueles que são seus pares, seus irmãos? Ou te dá mais prazer assistir a corrida de Fórmula 1, o jogo do teu time de futebol, uma passeada no shopping, um mergulho na praia, comer um churrasco com uma picanha argentina suculenta, discutir sobre política, filosofia, ou entrar em uma discussão acadêmica para defender sua tese? O que dá mais prazer? Se essas coisas terrenas se são mais prazerosas do que estar na presença de Deus em adoração e culto, tem algo errado, está em dissonância com a realidade espiritual. Não estou dizendo que você não possa ter alegria em defender a sua tese. Não estou dizendo que um advogado, num pleito da justiça, não possa ter alegria de ver seus argumentos vitoriosos e sair com os honorários tanto acertados contratualmente, como subcomerciais e como judiciais, e vencer a demanda e ganhar mais cliente. Mas se isso for o maior prazer da vida do advogado, em relação às coisas de Deus, tem algo errado. Se o maior contentamento for dar uma aula muito bem dada na escola como professor e se alegrar com os alunos embevecidos com a sua ministração, em lugar das coisas que são espirituais, e embora você possa se alegrar com isso, tem algo errado. Se vibrar com o gol do Corinthians me dá mais alegria do que um cântico de louvor e adoração aqui a Deus, tem algo errado.
O que é terreno, é passageiro. E os prazeres da carne são hedonistas, por excelência. Só satisfazem a carne. E eles são, em última consequência, a razão final da inimizade contra Deus. Verso 2. Olha a sequência. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. É interessante que o versículo começa com a expressão que tem a ver com cobiça. E geralmente a cobiça, e você vai lá de novo para Tiago, capítulo número 1, e veja o versículo número 15. Então a cobiça depois de haver concebido, não é nascido. A ideia aqui é de concepção. É igual o vetor masculino encontrar-se com o óvulo. Quando se encontra, já houve concepção. O que vem depois dali é apenas o desenrolar. Nasce, então, o embrião, do embrião um ser que vem à vida 9 meses depois. Tiago está dizendo que a cobiça por estas coisas do mundo é o princípio que traz resultados nefastos. O texto diz, então, aí, matar, invejar, lutar e fazer guerra. A cobiça, queridos, traz o resultado final, que é a morte. Matais, a expressão aqui, é a última consequência dos desejos frustrados. E quando nossos desejos não são satisfeitos, nós matamos e agimos de maneira odiosa, com cólera, com raiva, com ira e com amargura em relação ao outrem. Quando eu não consigo obter aquilo que o meu coração desejava, que eu cobicei de alguém, nasce naturalmente no meu coração um profundo desejo de querer ver aquele alguém morto. E pior do que isso, vou trazer dentro de mim um sentimento de amargura todas as vezes que meu desejo que não foi alcançado em relação àquilo que alguém possuía, eu vou sentir ódio, revolta, porque fulano tem e eu não tenho. E quanta morte nas relações, na vida. Quantas coisas sendo conduzidas à morte pelo simples desejo ardente da cobiça. E o conjunto de pecados que a cobiça traz leva à morte. O que Tiago está dizendo aqui é que, no versículo 2, que o quadro apresentado naquilo que é pertinente aos incrédulos, que são tão dominados por suas incontroláveis paixões, por seus incontroláveis desejos malévolos, que lutam até a morte para realizá-los e satisfazê-los, não pode existir entre nós. Que os incrédulos tenham isto, embora não seja bom, não cabe nós termos esse mesmo empenho, porque a morte virá. E ele traz aí no versículo 2 o resultado. Por que não pedis? A Bíblia nos diz aqui em Tiago mesmo que Deus dá liberalmente àquele que pede sabedoria. E um dos homens que mais soube o que pedir a Deus foi Salomão. Ele disse: Senhor, não me dê demais, para que vindo a ter, me esqueça de ti. Também não me dê de menos, Senhor,
para que, tendo em falta, não venha blasfemar contra ti. Me dê o que é necessário. Que oração sábia. Salomão vai a ser, e a Bíblia diz que ninguém se igualou a Salomão em toda a sua glória. E olhe que ele foi um dos reis mais sábios, mais ricos, mais influentes que o mundo já possuiu. Então, queridos, saber pedir. Podemos até não ganhar aquilo que almejávamos do ponto de vista material, mas Deus nos dará satisfação, nos concedendo o que é essencial para vivermos alegremente. É bom sabermos que a verdadeira alegria, a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, a verdadeira esperança, o verdadeiro sentido para a vida, a verdadeira realização da vida, vem somente de Deus, não das coisas. O que temos que pedir é agradar a Ele, é buscar a Ele em primeiro lugar. As demais coisas não serão acrescentadas, até porque, queridos, as coisas que são passageiras, terrenas, que são riquezas, que perdem-se, que a traça corrói, que o ferrugem destrói, que o ladrão rouba, você pode ter hoje e não ter amanhã. Não sei se você sabe, mas o brasileiro Eric, esqueci o nome dele, Eric Batista, que era um dos 10 homens mais ricos do mundo, não está mais classificado nem entre os 300. Agora, recentemente, há 2 meses atrás, perdeu quase toda a sua fortuna. Olha que ele ainda é muito rico. Mas não é mais aquele homem rico, bilionário. Aquilo que é terreno é passageiro, é fugaz. São valores que, se a gente pedir, a gente pode até receber, mas não são esses valores que tem que dar prazer para nós. Deus pode nos dar, através do trabalho, recursos e mais recursos, e a gente pode obter muitas coisas nesse mundo, um bom apartamento de cobertura, um bom carro do último tipo, quem sabe, né? Uma casa de praia, uma fazenda, eu posso ali visitar para andar lá de cavalo de vez em quando. Mas isso não deve ser o prazer da sua vida, porque essas coisas passam, vão, acabam. Até o seu prazer e contentamento por elas deixa de existir, porque você já alcançou o que queria. O que não passa é pedir aquilo que Deus tem para nos dar de verdadeira felicidade, alegria, contentamento, prazer, esperança, satisfação e sentido para a vida. Isso sim, as demais coisas nos serão acrescentadas. Portanto, Tiago está dizendo, vocês não estão recebendo alegria, não estão recebendo verdadeiro prazer com Deus, vocês não estão recebendo verdadeiro contentamento com o Senhor, vocês não estão tendo esperança verdadeira, vocês não estão tendo sentido para a vida, porque vocês estão pedindo mal, estão pedindo conforme os homens do mundo pedem, conforme a sabedoria terrena, e isso nunca vai satisfazer vocês, vão continuar pedindo, e a petição vai ser sempre errada, e nunca vão satisfazer-se no interior. E talvez por isso tenha muita gente ainda insatisfeita com os valores espirituais, porque aquilo que Deus tem lhes dado materialmente não produz o efeito que deveria produzir. Pedis mal significa, versículo 3, agir de maneira má, motivado por recompensa pessoal, com desejo egoísta. Isto é que é pedir mal. Somente motivado por uma recompensa pessoal. Os incrédulos, eles relutam em pedir a Deus, sabe por quê? Porque eles não querem reconhecer a sua dependência de Deus, nem a Ele se submeter. Que eles assim façam,
como dizemos aqui na Bahia, menos mal. Mas quem é de Deus não pode pedir mal. Quarto lugar, verso 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Vou concluir aqui com a primeira parte. O antídoto para isso eu vou trazer domingo. Aí se você veio hoje, você não falta domingo. É o versículo central, é o ponto de reflexão. É o equilíbrio da passagem. É compreendermos que não podemos ser infiéis. Os infiéis, como eu disse ainda há pouco, são os adúlteros. É a mesma palavra usada para a relação conjugal. Abra sua Bíblia aí, por favor. Lá no Velho Testamento. E faça isso comigo. No capítulo 18. Do livro de Jeremias. Perdão. Capítulo 16. Já estou aqui lá dando a referência errada, tá vendo? Capítulo 16 do livro de Ezequiel. Ô diferença. O capítulo 16 de Ezequiel talvez seja um dos capítulos mais graves das Escrituras Sagradas. É uma mensagem do profeta a respeito da infidelidade de Jerusalém. E há algumas expressões aqui que trazem para mim um impacto profundo de temor e de medo. E olha só, versículo número 30. Depois de Ezequiel narrar aí em estilo alegórico, de maneira realista, como o povo estava se relacionando com Deus na sua época, na época da sua profecia. Olha algumas expressões aí, versículo 30. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor, Deus, fazendo tu coisas só próprias de meretriz descarada. A infidelidade de Jerusalém era tão grassa, a maneira como eles estavam se relacionando com o mundo é comparada aqui com uma infidelidade de prostituir-se com a meretriz, e não com uma meretriz qualquer, com uma meretriz descarada. É forte, mas está na Bíblia. E é coadunante com o que Tiago está chamando aqui no versículo 4, para não sermos infiéis. Versículo 36. Depois você lê em casa o capítulo todo. É para impactar mesmo, e até para chorar, se for o caso. Mais do que sorrir. Até porque nós vamos ver que a gente deve guardar o riso. Lá em Tiago 9:10. Assim do Senhor Deus, por se ter exagerado a tua lascívia, que são os desejos sexuais descontrolados, e se ter descoberto a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes,
e por causa também das abominações de todos os teus ídolos, e do sangue de teus filhos a esses sacrificados. Está dizendo que eles sacrificavam filhos, idolatravam imagens, se prostituíam com os prostíbulos, e ainda assim se prostituíam com amantes. O texto vai mais longe. Chama esta infidelidade do povo de Deus como pessoas que se davam aos egípcios por possuírem eles membros grandes. Queridos, quando Tiago fala desta infidelidade, que a gente precisa compreender, ele está falando dessa relação de adultério com o mundo. Sabe quem são esses? São aqueles que se declaram cristãos, que embora estejam ligados externamente à igreja, mas mantêm uma profunda afeição pelo sistema maléfico do mundo e os prazeres do mundo. Eu quero concluir falando aqui algumas coisas do versículo 4. Primeiro, a palavra que é usada aí para mundo, ela é colocada para descrever o sistema da era atual. Não é necessariamente o mundo do ponto de vista universo. É o mundo sistema, com suas filosofias. É o mundo centralizado no homem. É o mundo dirigido por Satanás. É o mundo que é hostil a Deus e ao povo de Deus. A palavra mundo aqui, pelos quais os prazeres de alguns estavam sendo entregues, e por isso estavam sendo chamados infiéis, são todos aqueles que se dão, se entregam ao sistema do mundo, aos valores do mundo, às filosofias do mundo, fecham os olhos para o que diz as Escrituras, fecham os olhos para o que diz a sã doutrina, fecham os olhos para aquilo que tem ouvido do Senhor na igreja, mas seguem facilmente e fartamente o que está centralizado nos valores e filosofias do mundo. Isto é mundanismo. E deixe-me dizer para você algumas coisas. A amizade ao mundo é uma lealdade espiritual ao princípio do mal, porque o mundo jaz no maligno. A lealdade ao mundo é um pecado de negligência à santidade de vida, porque estaremos nos doando muito mais aos prazeres mundanos do que aquilo que espiritualmente nos é desejado por Deus para sermos. A amizade do mundo é a busca pelos prazeres e contentamentos meramente seculares. A amizade do mundo consiste em demasiadamente preocupar-se somente com o que é material. Vivemos numa época materialista, consumista. Agora, no Dia dos Pais, foi trazida uma pesquisa em que o comércio nos shoppings teve um acréscimo em relação ao ano passado em 17%. O prazer pelo consumo é mundanismo. Gente que sai de casa e só se alegra se estiver comprando. E não pense que são somente aquelas donas da sociedade cheias de dinheiro, porque tem gente que não tem dinheiro, vai com cartão de crédito, compra o que não precisa,
com um dinheiro que não é seu e fica devendo aquele que é o dono da propriedade, e depois vai se esbaldar com o que adquiriu e vai se envolver num ciclo vicioso e vive pagando só a amortização do cartão de crédito e vive numa bancarrota o tempo todo. Isso é mundanismo, consumismo desenfreado. Não estou dizendo que você não possa ter o prazer de ir na rua comprar. Eu estou querendo comprar um sapato novo, porque esse meu aqui eu comprei na Argentina há 5 anos atrás. Está novinho ainda. Não é você não sentir o prazer para comprar, é inverter o valor. É só sentir prazer se estiver comprando. O mundo, queridos, busca a sua própria glória. Os valores do mundo são aqueles que se vangloriam. Não é à toa que o maior cantor popular romântico do Brasil fez a música. Esse cara sou eu. Porque o mundo tem esse princípio de vanglória. Porque é centralizado no homem. E o que é pior? O mesmo mundo que muitas pessoas colocam dos valores seculares, o seu prazer, o seu contentamento, é aquele que é hostil a Deus, é aquele que é hostil ao crente, é aquele que persegue o crente. Enquanto não estiver te perseguindo, enquanto não estiver contra você, você está lá, o mundo é bom. Mas esse mesmo mundo está fazendo coisas terríveis contra o povo de Deus. Haja visto deputado lá em Brasília, aquele abestado, que não é tiririca, é o baiano, não é o cearense, Jean Willis, que toda vez que ele se apresenta em qualquer programa, é para denegrir a imagem dos evangélicos, é para chamar os crentes de gente alienada, burra, tapada. Desculpe, seu Jean Willis, se você assistir esse vídeo, viu? Estou olhando para você. Eu acho que o tapado é você. Porque se deixa, viu, seu Jean Willis, ceder aos seus desejos promíscuos. Se você quiser, acesse o YouTube, nossos cultos estão lá gravados. Esse é o mundo. A amizade ao mundo, queridos, também refere-se a um sistema de valores egocêntricos, ímpios, que contaminam moralmente a nossa natureza caída. Os valores mundanos são egocêntricos. São os valores do tipo eu primeiro, depois eu, em terceiro lugar eu de novo. Jamais pensam no outro, pensam no próximo. Não se iluda, o mundo não te dá nada. Olha a parábola do filho pródigo. Foi para uma terra distante, dissipando os bens que era parte da sua herança. O pai lhe deu legalmente, até que veio a passar necessidade numa terra longe e distante, e ninguém lhe dava nada. Eu pergunto, onde é que estão os amigos que ajudaram-no a dissipar a sua riqueza? Que certamente se prostituíram com ele, foram para as baladas, se alegraram naqueles dias de fartura, do dinheiro no bolso estourando. Agora, quando ele foi cuidar de porcos, desejando comer a lavagem dos porcos, onde estavam os amigos? O mundo é egocêntrico. Infiéis, não amem o mundo em seus valores. Terceiro, a meta do mundo é a glória pessoal,
a autorrealização, a autossatisfação e a autoindulgência. O mundo está estabelecido nesse quadrante. E o cristão não tem que pensar na sua glória pessoal, ele tem que pensar na glória de Deus. O cristão não tem que pensar em autorrealização, tem que pensar em realizar a vontade de Deus. O cristão não tem que pensar na autossatisfação, tem que satisfazer aos desejos de Deus. O cristão não tem que ter autoindulgência. O cristão precisa confessar os seus pecados, se arrepender deles e voltar-se para Deus, que é rico em perdoar. Portanto, queridos, essa amizade que Tiago usa aqui, interessante, essa palavra só aparece aqui no Novo Testamento. Em nenhuma outra parte do Novo Testamento aparece essa palavra, só aqui. Sabe por quê? Porque Tiago está querendo descrever com um sentido de uma forte ligação emocional que o mundo impõe sobre os cristãos, se eles não tomarem cuidado. Aqueles que possuem um profundo desejo pelas coisas do mundo e se deixam claramente levar por elas, nunca foram redimidos, nunca foram salvos, nunca nasceram de novo. Quero concluir dizendo para você, a semana que vem trarei a solução para esse drama, para essa milícia. Mas eu queria que você guardasse 3 verdades agora, por favor. Primeira, a influência mundana destrói a influência da verdade. Os filhos das trevas têm sido mais hábeis. Segundo, a influência mundana ilude os homens com a falsa segurança. Segurança só em Deus. A influência mundana, em última instância, conduz ao abandono da fé, que a Bíblia chama de apostasia. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, diz que Demas, tendo amado ao presente século, abandonou a Paulo e a verdade, o deixando em Tessalônica. Que Deus nos ajude nesta noite a pensarmos onde estão as nossas motivações. E que em nome de Jesus pensemos melhor em como estamos levando a nossa vida. Amém? Próximo domingo eu vou falar do remédio. Graças a Deus, o Senhor não nos deixa sem solução, desamparados. Ele aponta o caminho. E se você esteve aqui hoje, não falte domingo. Vamos ficar de pé. Abra o seu inário. A voz do Evangelho. 304. Enquanto você canta, reflita, pense. Você é chamado a atenção de novo, bebi agora no fim, tá vendo? Suas olhadas fulminantes. Preste atenção no que você vai cantar. Publicando em som alegre o
amor de Deus por você. É a nova lá dos céus, santa paz e perdão, bendito nosso Deus, a voz do Evangelho. Só em Jesus há segurança, a vida e paz, não no mundo. Jesus Cristo, que o perdão de Deus nos traz, as novas ilusões de haver um Salvador, poderoso e cuidadoso, que perdoa. O Senhor te concede perdão, arrependa-se. Ele vai te dar uma paz santa. Nova lá do céu, santa paz e perdão. Olha a terceira estrofe. Do Evangelho vem a todos avisar do perigo grande e grave para quem se descuida. Salvai-vos dele. Não se detenha no mundo que é mal, tenhais no mal, nem cobice os seus prazeres. Pode ser fatal para você, pode ser fatal. Santa paz e perdão é a nova lá do céu. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Começou a cabeça, vamos ter uma palavra de oração. Ó Deus, nós te bendizemos nesta noite, porque a tua palavra é viva e eficaz. Somente ela pode penetrar no mais íntimo do nosso ser. Somente ela é apta para dividir, separar corpo, alma e espírito, juntas e medulas, e trazer-nos discernimento e compreensão. Somente ela nos orienta a respeito dos verdadeiros valores pelos quais devemos inclinar nosso coração. Ó Deus, em nome de Jesus, permita que o aviso do Senhor, trazido pelo Evangelho do Teu Filho, através da ministração da Tua Palavra, venha advertir a cada um, a começar em mim, do grande perigo, Senhor, do grave perigo, que é devotarmos nossa mente, nosso coração, nossas motivações, nossos interesses, nossos desejos por aquilo que é mundano e terreno. Livra-nos, ó Deus, disto. Dá-nos o mesmo espírito firme de Daniel, resoluto, de ir embora do mundo, embora servindo no mundo aos que estão sobre nós como nossos chefes, nossos patrões, não sejamos contaminados por aquilo que o mundo oferece, Senhor. Pelo contrário, façamos diferença. Livra-nos, ó Deus, de termos um coração mundano, uma mente mundana, um pensamento mundano, uma fala mundana, uma conversa mundana, uma inclinação para as coisas do mundo. Ó Deus, ajuda-nos para que não sejamos encontrados como infiéis. Por favor, Senhor, dá-nos discernimento nesta noite. E permita que, à luz da Tua palavra, venhamos aprender com ela mesmo que devemos nos humilhar, devemos resistir ao diabo, devemos chorar e nos purificar, arrependidos dos nossos pecados, sujeitarmos-nos ao Senhor. Permita, ó Deus, que assim seja na vida do Teu povo que aqui se reúne.
na vida daqueles que aqui congregam, daqueles que têm ouvido a tua palavra. E faz-nos, ó Deus, embora servindo no mundo, entender que não somos do mundo. Em nome de Jesus, despede o teu povo sobre a tua paz, com o teu doce Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que também é o nosso Consolador, e dá-nos uma noite de paz, Senhor. Uma semana alvissareira, testemunhando da nossa fé. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que agora a graça bendita de Jesus Cristo, o amor grandioso e eterno de Deus, toda a manifestação de prodígio do Espírito Santo, seja sobre vós, povo de Deus aqui reunido nesta noite, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Podem sentar enquanto chegamos à porta. Eu gostaria de cantar, se não escolheram algum cântico,